Então, amém, meus irmãos. A gente está chegando aí na nossa terceira sessão de estudos, né? Hoje a gente vai abordar pelo menos uns 4 ou 5 artigos de fé da nossa denominação, do nosso manual. E eu gostaria de chamar esse nosso estudo de hoje de Ordo Salutis da Igreja do Nazareno. Ordo Salutis é uma expressão latina que significa ordem da salvação. Então, vocês vão perceber que a gente vai falar do caminho da salvação, do início até o fim dele, tá? Esse é o objetivo nosso aqui nessa noite. Para falarmos sobre salvação, nós precisamos voltar em algo, né? Porque nós somos salvos de quê? Somos salvos da condenação eterna, da ira de Deus. Mas para entender essa salvação, nós temos que voltar lá e entender por que nós éramos filhos da ira por natureza, como o apóstolo Paulo escreve, né, aos Efésios, né, no capítulo 2. Então nós éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus então nos salva, né, nos tira desse caminho que nós estávamos seguindo. Por exemplo, Jesus, quando vai falar da sua missão, ele diz que veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo e resgatar aqueles que haviam se perdido. Quando ele está falando com Nicodemos, em João 3,16, né, ele vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação é salvação de quê? Dessa condenação. É a condenação do inferno. É a condenação eterna. Deus nos salvou disso. Deus nos salvou dessa eternidade separado dele, num local de tormento eterno. Deus nos salvou da sua ira vindoura. Então, nós vamos falar sobre salvação. Mas aí, como eu já adiantei, para nós falarmos de salvação, nós precisamos entender de que nós estamos sendo salvos, né? Então, eu vou voltar aí no nosso artigo de fé que fala sobre o pecado. Então, nós temos aí, no nosso manual, o pecado é o nosso 5º artigo de fé. E nós cremos em 2 tipos de pecado: pecado original e pecado pessoal. Eu vou fazer a leitura do texto que está no nosso manual e vou explicando em seguida, né, o que nós acreditamos a respeito disso aí. Aí eu vou explicar de uma maneira mais prática, mais simples, eu não vou ficar apegado ao manual não, mas eu vou ler o texto para a gente saber o que está no nosso manual, ok? Então, olha só, começa dizendo assim: cremos que o pecado veio ao mundo através da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e pelo pecado veio a morte. Cremos que o pecado se manifesta de 2 modos: pecado original ou depravação e pecado pessoal. Cremos que o pecado original ou depravação é aquela corrupção da natureza de todos os descendentes de Adão, pelo qual o homem está muito longe da retidão original, ou seja, do estado de pureza dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando foram criados. É contrário a Deus, não tem vida espiritual e é inclinado para o mal, e isto continuamente. Cremos ainda que o pecado original continua a existir com a nova vida do regenerado, até que o coração seja inteiramente limpo pelo batismo com o Espírito Santo. Aí o batismo no Espírito Santo é o assunto da nossa nosso próximo estudo, semana que vem. Cremos que o pecado original difere do pecado pessoal, em que constitui uma propensão herdada para pecar, pela qual ninguém é responsável até o momento em que se negligencia ou se rejeita o remédio divinamente providenciado. Bem, aqui o último texto sobre o que nós cremos a respeito de pecado diz assim: cremos que o pecado pessoal constitui uma violação voluntária da vontade conhecida de Deus, feita por uma pessoa moralmente responsável. Portanto, não deve ser confundido com limitações involuntárias e inescapáveis, enfermidades, faltas, erros, falhas, ou outros desvios de um padrão de perfeita conduta, que são os efeitos residuais da queda do homem. Contudo, tais efeitos inocentes não incluem atitudes ou respostas contrárias ao Espírito de Cristo, que podem em si mesmas ser consideradas pecados do Espírito. Cremos que o pecado pessoal é fundamental e essencialmente uma violação da lei do amor, e que em relação a Cristo, pecado pode ser definido como descrença.
Bom, então a gente viu aqui que a gente acredita em dois tipos de pecado: pecado original e pecado pessoal. Tudo que a gente leu ali eu vou explicar agora de uma maneira, acredito eu, que mais simples para vocês. Então vou começar explicando sobre o pecado original. E por que é que nós chamamos esse pecado de original? Por três razões. Ele é original. Primeiro, porque ele se deriva da raiz original da palavra, da raça humana, perdão, né? Ou seja, ele vem dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então é original por isso. Porque tem origem no primeiro casal da raça humana. E através dele, então, né, essa inclinação para o pecado, né, o pecado original tem a ver com a carnalidade do homem, né, com a inclinação para o pecado. Isso é uma das coisas que está envolvida dentro do conceito de pecado original. Então, depois do pecado do primeiro casal, toda a descendência acabou herdando isso. Né? Então, o pecado deles, né, acabou levando essa consequência para toda a sua descendência. Então, é original por causa disso, por causa dos primeiros representantes da raça humana, né, que pecaram. Ele também é original porque está presente na vida de todo e qualquer indivíduo desde a hora do seu nascimento e, portanto, não pode ser considerado como resultado de imitação. Então, o que isso quer dizer? Significa dizer que o pecado original também é chamado de original porque a pessoa já nasce com essa inclinação natural, já nasce com essa inclinação para o pecado. Ninguém precisa ensinar o ser humano a pecar. Inclusive tem um trecho ali que eu deixei destacado, ou seja, não pode ser considerado como resultado de imitação. Por que essa frase é muito importante? Porque no século V teve um debate entre duas pessoas muito importantes na história da igreja. O primeiro deles é um homem chamado Agostinho, um teólogo que ficou muito famoso, um dos principais teólogos da Igreja Católica. E o outro era uma pessoa também bastante importante dentro da Igreja Católica, um monge, chamado Pelágio. E o que aconteceu? O Pelágio, ele começou a defender que a criança, ela não nasce em pecado. Ele defendia que a criança, ela nasce neutra, espiritualmente falando, né? Então, ou seja, ela vai aprender a pecar por socialização. Ela vai ver o pai pecando, ela vai ver o pai mentindo, ela vai ver a mãe mentindo, ela vai ver alguém, um tio, um parente, um vizinho, fazendo alguma coisa errada e vai aprender a fazer errado por causa do que ela está aprendendo na sociedade. Mas isso aí está errado de acordo com a Bíblia. Então Agostinho entra em cena para rebater os ensinos errados do Pelágio. E ele começa a defender que não, que nós nascemos em pecado. Aí eu não vou adiantar aqui, porque daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes isso. Mas surge então nessa época, Então ele começa a explicar a respeito dessa questão do que nós chamamos hoje de pecado original. Que todas as pessoas já nascem com este pecado. Já nascem mortas espiritualmente. Por isso que Jesus fala para Nicodemos que é preciso nascer de novo. Está morto, o espírito está morto. E é necessário um novo nascimento. É necessário uma ressurreição do espírito. A pessoa precisa ser regenerada, ser gerada outra vez. Ok? Então o pecado original também significa isso, que a criança já nasce em pecado. Aí daqui a pouco eu vou explicar com mais detalhes. Mas também nós chamamos de pecado original porque o pecado original, isso que a gente já nasce com ele, vamos dizer assim, a origem de todos os demais pecados. Então, por exemplo, quando a pessoa tem aquela tendência a ser um adúltero, isso começa por quê? Por causa da carnalidade dela. Há uma inclinação dentro dessa pessoa, no ser dessa pessoa, que acaba induzindo ela de alguma maneira àquele tipo de pecado, aquele tipo de coisa. Então, o pecado original ele também é a raiz, a origem dos demais pecados. Ok? Então vamos seguindo aqui, agora a gente vai entender melhor cada um desses três pontos. Vou explicar eles aqui biblicamente. Então, o primeiro deles ali, a gente viu que o pecado original tem a ver com a origem do primeiro casal. E onde que a gente vê isso na Bíblia? O nosso manual tem inúmeros versículos. Eu disse aqui que você pode baixar o manual gratuitamente na internet. Lá você separa todos os versículos que embasam, pelo menos no nosso manual, a doutrina do pecado original. Eu estou separando um, porque a gente quer ganhar tempo. Nós queremos aqui falar de vários outros assuntos também. Então eu separei apenas um, que é o principal, Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem,
e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então veja bem, o pecado ele se inicia na raça humana através de quem? Diz ali o apóstolo Paulo, que através de um homem. Quem é esse homem? Adão. Está representado na pessoa de Adão. Através do pecado de Adão e de sua esposa Eva, veio a morte, porque Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. E se a gente voltar lá no jardim do Éden, havia uma única ordenança, um único mandamento. E Deus havia dito para aquele casal, olha, vocês não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, certamente morrerão. Então a consequência, de fato, foi a morte. Eles morreram. Através do pecado de um, entrou a morte. E através dessa desobediência, dessa morte, essa morte passou para todos os homens. Por quê? Porque todos os homens também pecaram. Então, a descendência de Adão já passa a nascer com essa herança pecaminosa. Ok? Então, quando nós falamos aqui de que o pecado original tem origem no primeiro casal, é em cima disso. Eles erraram e a sua descendência passou a herdar esta culpa também. Aí, de repente, pode surgir uma questão na nossa cabeça, mas não seria injusto nós pagarmos pelo pecado, né, de Adão e Eva? Nós não estamos pagando pelo pecado deles. Na verdade, nós herdamos a corruptibilidade, nós herdamos a inclinação para aquilo que é pecaminoso, que é o que a gente vai ver agora no próximo ponto. É isso que nós herdamos. Né? A herança é da corrupção da nossa carne. Né? A nossa carne é inclinada para fazer o que é errado. Mas ainda restou alguma possibilidade de fazer algum tipo de bem. O próprio Jesus, ele reconheceu, né? Ele falou sobre a nossa natureza má, corrupta, quando ele foi falar a respeito da providência de Deus. Né? Então ele fala assim, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Né? Então nós temos uma natureza má, inclinada para o mal, inclinada para o pecado. Mas ainda assim a gente consegue fazer alguma coisa boa. Né? Nós também chamamos essa doutrina, tem um outro nome no meio da teologia, que se chama total depravação. O que significa isso? Significa dizer que o ser humano foi afetado completamente, no seu todo, né, através do pecado de Adão e Eva. Então o pecado afetou as nossas atitudes, o pecado afetou a nossa humanidade, né? A gente viu ali que nós temos agora muito mais limitações, nós não temos mais a perfeição de Adão, né? Então afetou, né, a nossa inteligência, o nosso raciocínio, afetou os nossos desejos, os nossos pensamentos. Houve, né, com a queda, efeitos muito ruins para a humanidade, ok? Então, a questão do pecado original, ela envolve isso daí. Total depravação tem a ver com isso. Nos afetou de uma maneira integral, total. Toda a nossa humanidade foi afetada pelo pecado de Adão. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga fazer alguma coisa que seja aparentemente boa, né? Como eu expliquei aqui agora. Mas daqui a pouco eu vou explicar sobre a imagem de Deus. Aí vocês vão entender melhor como que ficou esse nível de corrupção. Então o primeiro ponto é que o pecado original, ele é chamado de original por causa de sua origem no primeiro casal. Também chamamos de pecado original porque tem origem no nascimento. Então a pessoa já nasce em pecado. Davi, por exemplo, no Salmo 51 diz assim, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu a minha mãe. Essa aqui é a tradução NVI, a nova versão internacional. As versões mais tradicionais aí que a gente usa, Davi vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe. Né? Então o que ele está ensinando? Ele está dizendo, olha, eu já nasci pecador. Eu já nasci com essa inclinação. Se você voltar no Salmo 51 e ler a partir do versículo 1, Davi vai estar falando do seu pecado com Batseba. E ele vai estar mostrando, né, é o ponto aqui do próximo tópico, né, que tem a ver com o pecado original ser a origem dos demais pecados. Ele vai estar falando o quê? Que o fato de ele ter cometido aquele adultério tem a ver com a sua natureza corrompida, tem a ver com a sua natureza de pecador. Então ele está dizendo aqui para a gente no versículo 5 que ele já nasceu em pecado. A criança nasce já em pecado, ela já nasce com essa herança de Adão. Então ninguém é inocente. Alguém pode olhar e falar assim, a criancinha é inocente. Ninguém, não existe ninguém que seja inocente. Ninguém merece salvação. Agora, a criança, nós cremos que ela é salva
porque nós entendemos, eu vou chegar na expiação, já estou adiantando para vocês, mas nós entendemos que ela é moralmente irresponsável. Então por isso que ela é salva, né? Mas na hora que chegar na expiação, eu explico com mais detalhes. Então a criança já nasce em pecado. Já nasce uma pecadora ou um pecador. Quer ver um exemplo muito fácil de a gente entender isso na prática? É só a gente olhar uma criança aí de 1 ano e pouco, 2 anos, né? O pai e a mãe não estão ensinando a criança a mentir, não está ensinando a criança a brigar, mas não precisa ensinar, a criança aprende isso sozinha, porque é da natureza dela. A gente ganhou um cachorrinho lá em casa, o cachorrinho agora já deve estar aí, ele nasceu em maio, né? Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, está fazendo aí 6 meses. Mas olha, não adianta eu pegar aquele cachorrinho, sentar com ele e ficar tentando ensinar ele a miar. Vai dar certo? Alguém já tentou? Alguém já pegou um cachorrinho, sentou com ele e ficou, faz assim, miau, ele vai te obedecer? Não. Porque a natureza dele vai levá-lo a latir. Deu para entender? Então a mesma coisa acontece com o ser humano. É algo natural, é da nossa natureza o pecado. O pecado é da natureza do homem corrompido. Nós já nascemos com essa natureza corrompida. Então você não precisa ensinar uma criança a pecar. Eu dei o exemplo aqui de uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, né? Porque é a fase que ela está começando a andar, a falar, né? Então está fazendo mais bagunça, é mais visível isso daí. Né? Por exemplo, a gente tem aqui uma criança hoje, não tem? Cadê o Miguel? Está lá para dentro? Foi dar uma volta? O Miguel está com quantos anos? 3 anos já está bem pecador. Né, Camila? 3 anos já está fazendo bastante arte. Eu garanto que o Miguel já fala bem, não fala? Já está falando bem. Quando ele faz alguma coisa errada e você chama a atenção dele e tenta mentir. Mas você ensinou ele a mentir? O Misael ensinou ele a mentir? Não? De vez em quando o Miguel dá uns beliscão em alguma outra criança? Dá? Eu acho que é a Camila que está ensinando isso para eles, viu? Não é, Camila? De vez em quando ele é aquela criança egoísta, não gosta de dividir um brinquedo, dividir um chocolate. Não tem criança que é assim, já viu? Está comendo chocolate, aí você vai lá, me dá um pedaço? Não, é meu. Mas a gente não ensina isso para as crianças. Elas aprendem isso naturalmente. Aprendem sozinho. Porque é da natureza. Então ela não precisa ver alguém pecando, fazendo alguma coisa errada, para também pecar. É da natureza. Então o pecado original é isso. É essa herança, né, que nós tivemos, esse presente que nós tivemos de Adão. Né? É igual, por exemplo, quando você veio a esse mundo. Quando você nasceu aqui no Brasil, um dos países mais corruptos da face dessa terra, né? Quando você nasceu, o Brasil já tinha uma dívida muito grande, não tinha? Foi você que cometeu essa dívida? Foi você que foi lá no banco, como é que chama lá, o FMI, que chama? É isso? Agora até esqueci. Aquele banco internacional, foi você que foi lá e pegou o empréstimo? Não, não foi. Mas você nasceu e a dívida é de quem? É sua também, não é? Mas não foi você que fez essa dívida. Então o pecado original é mais ou menos dessa maneira, para você entender. Ok? É exatamente isso daí. Quem pecou foi Adão, e nós herdamos essa dívida de Adão aí também. Né? E aí Cristo pagou pelas nossas dívidas no Calvário. Né? Depois a gente vai entender melhor isso. Bom, então deu para entender aqui que pecado original também é chamado assim por causa da origem, do nascimento. A gente já nasce com essa propensão, com essa inclinação para aquilo que é pecaminoso, sem ninguém precisar nos ensinar. E foi exatamente isso que o Pelágio, né, que eu citei aqui agora há pouco, negou. Ele dizia que não, que a pessoa podia simplesmente escolher. Na cabeça dele, ele falava tanto sobre santidade que ele pensava assim, se a pessoa colocar na cabeça, eu nunca mais vou pecar, ela podia ficar sem pecar o resto da vida. Mas isso é bíblico, irmãos? O próprio texto de 1 João, lá no capítulo 1, né? Versículo 7 em diante, ele vai dizer, né, que se alguém disser que não tem pecado, o que já está fazendo? Já está pecando. Não é? Então não tem como alguém dizer assim, colocar na cabeça, a partir de hoje nunca mais eu vou pecar. E vai conseguir viver sem pecar. É impossível isso. Então a pecaminosidade né, que está no ser humano é essa herança que nós ganhamos aí de Adão. É isso que é o pecado original. Deu para entender? Então Agostinho, o que ele vai ensinar? Ele vai falar, não, Pelágio, você está errado. A pessoa nasce morta. Inclusive isso é um ensino do apóstolo Paulo. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É o que o apóstolo Paulo vai falar. Então nós
nascemos mortos espiritualmente, é assim que a criança nasce. Aí teve uma outra pessoa que entrou no meio da discussão, um tal de João Cassiano. E o que ele quis defender? Que a criança não nasce nem morta e não nasce nem neutra. Na cabeça dele a criança nasce doente, enferma, no sentido espiritual, viu gente? Não é nasce doente com problema de saúde, não. Nasce enferma espiritualmente. E também foi o ensino, que obviamente, eu já acabei de citar aqui que o apóstolo Paulo diz que nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, então não preciso nem gastar muito tempo. Mas ele dizia então que a pessoa nasce enferma. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que a queda de Adão não nos afetou de uma maneira tão grande assim. Restou capacidade no ser humano de buscar Deus sozinho. Mas mentira, não restou essa capacidade. O ser humano foi completamente afetado pela queda nesse sentido de buscar a Deus. E aí eu vou explicar ali a ideia do livre-arbítrio. A gente vai entender aqui daqui a pouco. Então o ser humano que ainda não nasceu de novo, ele não consegue buscar a Deus sozinho. Tem que ter uma ação da graça para atrair essa pessoa. E onde nós encontramos isso na Bíblia? Em Romanos capítulo 3, versículo 10, que vai dizer que não há um justo sequer, não há quem tenha entendimento e não há quem busque a Deus. Então esse texto, ele é o texto-chave para nós entendermos que a pessoa que ainda não nasceu de novo não pode, pelas próprias forças, buscar a Deus sozinho, não pode. Então o João Cassiano também errou aí. E aí a ideia do João Cassiano ficou conhecida como semi-pelagianismo, por causa do pelágio, lembra lá? Eu falei do pelágio aqui agora há pouco. Então ele quis ficar mais ou menos, quis ficar no meio das duas coisas. Aí o ensino dele ficou conhecido como semi-pelagianismo, quase pelágio, A ideia era essa daí. Então o que ele acreditava? E que é o que muita gente acredita hoje, inclusive, viu? Que está errado. Ele acreditava que a pessoa podia sozinha buscar a Deus, e aí ela então se convertia sozinha, e Deus fazia o restante na vida da pessoa. Mas não é assim que acontece. Nós vamos ver aqui que é a graça de Deus que toma a iniciativa, atrai a pessoa, mostra a pessoa como é que ela é pecadora, e aí opera a salvação no indivíduo. Nós vamos ver isso aí no decorrer desse estudo aqui, ok? Então a gente já viu aí dois aspectos do pecado original, vamos para o terceiro agora, que é a origem de todos os outros pecados. Romanos capítulo 7, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Então ele não está falando ali de, por exemplo, ele não está dizendo assim, o pecado da mentira gerou em mim todo desejo cobiçoso. Não, o pecado que ele está falando é essa ideia do pecado original. É a nossa natureza corrupta. A nossa natureza corrupta, essa herança que nós ganhamos aí de Adão, faz com que a gente, então, tenha todo tipo de desejo cobiçoso. Então, o pecado original, ele também é a origem, a raiz de todos os outros pecados. Por isso que a nossa natureza é corrupta, má, E a gente sempre procura, por causa da nossa natureza caída, escolher aquilo que desagrada a Deus. O próprio capítulo 7 de Romanos, se você depois der uma lida até o finalzinho dele, o apóstolo Paulo vai chegar a mostrar essa luta interna, que existe, e ele vai falar: aquilo que eu queria fazer, ou aquilo que eu quero fazer, não faço. E aquilo que eu não quero fazer, ou melhor, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero, eu faço. Então ele vai falar sobre isso, essa luta interna, porque há uma luta interna. Há uma carnalidade no meio do ser humano. Em Gálatas capítulo 5 também ele vai falar sobre isso, que há uma luta entre a vontade do Espírito, do Espírito Santo, e a vontade da nossa carne. E ele vai dizer que a carne milita ou briga com o Espírito. Há uma briga constante ali. A nossa carnalidade quer fazer o que é pecaminoso. E a nossa carnalidade tem uma tendência de ganhar, porque se a gente não alimentar a nossa espiritualidade, nós vamos ceder para a inclinação da carne. Então, há uma batalha interna aí entre nós. Isso por quê? Por causa disso aqui que o apóstolo Paulo está chamando de pecado. O pecado produz em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Ok? Então deu para entender por que o pecado original se chama original? Por essas três razões. Então vamos seguindo aqui. Vamos ver um pouquinho dos efeitos do pecado. O pecado de Adão, ele ofuscou, ou corrompeu, a imagem de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus nos revela que Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, Então diz lá, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Mas o que é essa ideia de imagem de Deus, O que significa isso? O que quer dizer imagem de Deus? Então a gente vai falar aqui
sobre o que isso significa. São 3 coisas, na verdade. Eu quero aqui aproveitar um pouco daquilo que John Wesley ele ensinou. Eu gosto muito da maneira como ele dividia a imagem de Deus e vai servir para nós. Então ele divide de 3 maneiras: imagem natural, imagem política e imagem moral. Ele divide a imagem de Deus nesses 3 aspectos aí. O que seria imagem natural? Seria o que nós podemos chamar de livre-arbítrio natural. O que seria livre-arbítrio natural? Não quer dizer que é uma coisa inata do ser humano, não. Quer dizer, natural, uma capacidade de tomar decisões naturais. Então a queda ofuscou essa capacidade, mas ainda restou essa capacidade. Todo ser humano tem essa capacidade, esse livre-arbítrio para as coisas naturais. Mas foi ofuscado. Nossas decisões não são as melhores, né? Mas nós ainda temos essa capacidade de tomar decisões. Por exemplo, quando você estava saindo de casa para vir para o culto hoje, certamente você ficou em dúvida entre que roupa ia usar. Então você foi lá e exerceu o seu livre-arbítrio. Falou, vou levar essa roupa aqui. Isso é o livre-arbítrio natural, para as coisas corriqueiras do dia a dia, né? Outro exemplo, às vezes você quer se matricular num curso. Aí você vai lá, olha na instituição, na faculdade, né, e tem vários cursos ali. Aí você fica na dúvida. Será que eu estudo administração? Será que eu estudo engenharia? Será que eu estudo medicina? Sei lá. Né? Você vai tomar uma decisão. Essas decisões corriqueiras do dia a dia, para as coisas naturais, o homem não perdeu essa capacidade. Embora essa capacidade tenha sido ofuscada. E a gente não toma as melhores decisões. A imagem natural foi ofuscada com a queda. A gente não toma as melhores decisões. Exemplo. Quer ver um bom exemplo aqui? Que time que você torce, Vidal? Aí, esse é um exemplo aí de que, né, não sabe escolher, né, o Zé Antônio? Não sabe escolher. O Zé Antônio também é corintiano? Bom, então já deu para ver que não sabe escolher o time, né? Já deu para ver aí. Né? Mas tem gente que não sabe escolher nem a namorada, não sabe escolher nem o namorado. Não é verdade? Eu lembro uma vez, já há algum tempo atrás, que um jovem da igreja me procurou. Ele queria namorar com uma moça, nessa época ele tinha uns 25 anos. A moça tinha 15 anos. E ele me procurou e disse assim, pastor, o que o senhor acha de eu namorar com aquela moça? Eu falei, irmão, sinto muito, mas eu não aprovo não. Não que eu tenha que aprovar o namoro de alguém ou desaprovar, não é nesse sentido não. Eu não aprovo, né, no sentido de que, poxa, eu não acho conveniente, né? E aí, quando eu disse isso para ele, ele ficou meio triste, né? Porque ele queria que eu apoiasse a decisão dele, né? E aí eu disse, olha, eu não acho conveniente porque você já é muito mais velho do que ela, né? Você já está partindo aí para ter uma vida mais madura. Ela é uma adolescente, tem sentido. Não, pastor, mas eu quero namorar com ela, inclusive, eu tive um sonho. Falei, é mesmo? Como é que foi esse sonho? Eu sonhei que o senhor falava comigo para namorar com ela. Eu falei, então seu sonho deu errado. Sonho dá errado. Inclusive esse negócio de sonho é complicado, viu gente? Tem que tomar cuidado. Alguns dias atrás aí, ó, vocês viram que eu não manifestei partido político nenhum, né? Então, ó, eu fiquei bem em cima do muro mesmo aqui em Barroso, tá? Não defendi nenhum lado nem o outro. Mas uma coisa muito engraçada aconteceu. Um pouco antes de terminar a votação, eu tive um sonho que o João Pinto ganhou por 300 votos. Já pensou se eu... Foi isso mesmo, não foi, Liliara? Eu contei para você, não foi? Já pensou se eu fosse sair por aí falando que Deus tinha me revelado? Eu ia passar vergonha, não ia? Esse negócio de sonho tem que tomar cuidado, viu? Então, olha só. Uma coisa importante aqui para nós entendermos, né? A nossa vontade natural foi afetada. Às vezes a gente não sabe tomar as melhores decisões. O rapaz veio me contar o sonho dele, eu disse para ele não namorar com a menina, ele resolveu namorar. O namoro não demorou 3 meses. Rapidinho eles terminaram, porque não ia dar certo. A menina estava novinha, querendo aproveitar a vida ainda, né? O rapaz já queria uma vida mais séria, mais madura, querendo casar. Não ia dar certo mesmo. Então as nossas decisões às vezes não são muito sábias, não. A gente, às vezes não consegue tomar as melhores decisões. Porque as decisões corriqueiras foram também afetadas pela queda de Adão. Agora, nós temos outros 2 níveis aqui da imagem de Deus, né, que eu acho interessante. Eu vou saltar a imagem política e vou passar para a imagem moral. Imagem moral não tem a ver com comportamento ético, com o que é certo e errado, não é nesse sentido não. Imagem moral tem a ver com o que nós podemos chamar aqui de livre-arbítrio espiritual. Então, olha só. Imagem natural, livre-arbítrio natural. Capacidade de tomar decisões corriqueiras. Ficou claro? E livre-arbítrio espiritual? Seria a capacidade do ser humano buscar a Deus sozinho e tomar essa decisão sozinho. Essa capacidade foi perdida com a queda de Adão.
Né? E eu já citei aqui para vocês Romanos capítulo 3, versículo 10. Não há quem busque a Deus. Né? Então perdeu-se essa capacidade. Esse livre-arbítrio espiritual se perdeu. Né? Inclusive, os nossos irmãos calvinistas, eles até preferem, ao invés de usar a palavra ou a expressão livre-arbítrio, porque a gente está fazendo uma diferenciação aqui, livre-arbítrio natural e livre-arbítrio espiritual. Eles entendem que livre-arbítrio é só para o lado espiritual. E aí, o que nós estamos chamando de livre-arbítrio natural, eles chamam de livre-agência. É a mesma coisa. Né? Não muda não, é o mesmo significado. Então, tem que ficar claro isso para a gente. As decisões naturais, nós tomamos, mas essa decisão foi ofuscada. As decisões espirituais, né, a pessoa buscar verdadeiramente ao Deus verdadeiro, foi perdido. Né? Aí a gente entra no segundo, ou melhor, no terceiro ponto da imagem, né, que é a imagem política. Aí daqui a pouco eu vou explicar, né, como é que acontece essa questão da decisão, já que nós acreditamos que Deus nos chama e a pessoa também toma essa decisão. Como que isso acontece no que nós chamamos de mecânica da salvação? Vou chegar lá daqui a pouco. Então olha só, imagem política aí para você entender. É a parte da imagem de Deus que tem a ver com os níveis de relacionamento. Deus não é um ser relacional, não é alguém que se relaciona entre si. A gente não viu isso aqui quando a gente estava abordando o estudo sobre a Trindade? Né? Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Né? Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo tendo um relacionamento entre si? Né? Gênesis capítulo 11, quando os homens estão construindo aquela torre enorme, Deus não fala, desçamos, confundamos, né? Não é ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo dialogando também, novamente? Então Deus compartilhou essa capacidade de se relacionar com as pessoas, né? Então Deus nos criou com a capacidade de nos relacionarmos, em pelo menos 4 níveis. Que níveis são esses aí? Com Ele, com a gente mesmo, com o próximo e com a natureza. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos lá. Primeiro nível de relacionamento, então, entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus. Né? Lá, quando Deus finaliza tudo na criação, o livro de Gênesis relata para nós que todos os dias na viração do dia, o que Deus ia fazer lá? Ia conversar com Adão. Adão não estava se relacionando com Deus? Havia um relacionamento. Só que com o pecado, esse relacionamento foi bloqueado. Deu para entender? E aí o ser humano agora, por causa do pecado, não consegue buscar sozinho mais a Deus. Perdeu essa capacidade. Né? Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, ó, todos pecaram. A gente já viu que a herança do pecado foi para toda a raça humana, né? Uma herança universal. Ele não faz distinção de idade. Todos pecaram. E aí o que ele diz na sequência do versículo? E destituídos estão da glória de Deus. O que é a glória de Deus, irmãos? A glória de Deus, tem gente que pensa que, né, a gente está no culto e a glória de Deus invadiu. Aí o pessoal sapateia, o pessoal pula, vira cambalhota. Não. Glória de Deus significa a presença de Deus. Então, olha só, todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. Estão afastados da presença de Deus. Estão alienados da presença de Deus. É isso que Paulo está ensinando. Então houve uma separação. Agora, restou no ser humano uma noção de que existe algo além desse mundo. Até o próprio João Calvino concordava com isso. Ele vai chamar essa questão dessa noção, né, uma expressão latina, eu vou explicar para vocês aqui. Ele chama de sensus divinatis. Significa noção da divindade. O que significa isso? Significa dizer que o ser humano caído ainda consegue ter uma noção de que existe alguma coisa espiritual. Embora ele não consiga buscar verdadeiramente ao Deus verdadeiro. Mas ele tem uma noção. Você viaja por aí, né, vai fazer uma viagem missionária, chega num povo não alcançado que nunca ouviu falar de Jesus. Eles têm a religiosidade deles lá, não tem? Eles têm. Eles têm uma noção de divindade, têm uma noção de metafísico, de espiritual. Mas eles estão buscando verdadeiramente ao Deus verdadeiro? Não. Porque houve essa alienação, essa separação. Deu para entender? Então, o primeiro nível de relacionamento teve esse impacto por causa do pecado. Né? Esse foi o efeito. Segundo nível de relacionamento, consigo mesmo. Onde que está isso na Bíblia? A gente pode ver Adão, né, que foi chamado por Deus ali, criado, né, para poder cuidar do jardim, lavrar a terra e tudo mais. Né? Mas o que acontece? Chega um determinado momento que Adão está se sentindo solitário. Está sozinho, não tem ninguém para conversar. Só ele e Deus. Né? Mas, por exemplo, se ele quisesse compartilhar um sonho, um projeto, alguma coisa, não tinha outra pessoa para ele compartilhar. Né? Não tinha mais ninguém. Isso trouxe solidão em Adão. Deus percebe essa solidão. Isso é o quê? Relacionamento consigo próprio.
Não é verdade? Então nós ainda temos essa capacidade de nos relacionarmos conosco. Mas isso também foi afetado pela queda. Não foi perdido, mas foi afetado. Então é o que eu costumo chamar de autoestima, né? Por exemplo, quando a gente aplica nesse ponto aqui, ó. Então, só para a gente exemplificar, tem pessoas que têm autoestima baixa, tem pessoas que têm autoestima muito alta. Isso tem a ver com essa questão da imagem política, né? Da questão dos relacionamentos. Então Adão estava lá com a autoestima baixa. Não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para expor os seus projetos, sozinho, solitário. Talvez ele olhasse todos os animais em casais, né? O leão e a leoa, o elefante e a lefoa, e ele sozinho. Né? Então, a autoestima dele estava para baixo. Assim como a gente vê as pessoas também dessa maneira. Às vezes com a autoestima para baixo. Com dificuldade de se relacionar consigo mesmas. Tem pessoas que são muito introvertidas. Tem dificuldade, às vezes, de colocar uma ideia para fora. Eu tenho certeza que você, no ambiente aí de empresa, alguma coisa assim, já deve ter se deparado com isso. No meio da reunião, todo mundo dá opinião, mas sempre tem uma ou duas pessoas que sempre ficam caladinho. Não consegue dar opinião nunca, porque são extremamente introvertidas, né? São muito fechadas. Tem dificuldade. Outras pessoas, às vezes, são muito inseguras. Elas não dão opinião, não é só porque ela é introvertida, mas porque ela também é insegura. Ela tem uma autoestima baixa, ela tem dificuldade de dar opinião. Nas palestras que eu tenho feito, eu sempre dou um exemplo, quando eu vou falar dessa questão aqui da autoestima baixa, de quando eu jogava basquete. Uma vez a gente foi num torneio, no GIME, né, que é os Jogos do Interior de Minas. Aí chegamos numa cidade aqui, no interior do nosso estado, e um colega do time, né, a gente saiu não era horário de jogo, então a gente saiu pela cidade para dar um passeio. Aí a gente entrou numa loja. Quando entramos naquela loja, a moça que estava atendendo, a vendedora, não veio nos atender não. Então ela ficou lá de longe, olhando, só observando. E a gente olhando lá na vitrine, né. De repente, o rapaz que estava comigo ficou furioso, ficou muito irritado, com muita raiva, virou as costas e foi embora. Aí eu fui atrás dele, falei, o que aconteceu? Por que você ficou assim? Ele olhou para mim e falou assim, não, a moça não veio me atender porque eu sou negro. Aí eu olhei para ele e falei, bom, eu não acredito que seja isso, né? Eu até sei que existe racismo no Brasil, mas eu não acredito que seja isso não. Aí, para desconversar, falei, vamos entrar na próxima loja? Esquece isso aí, vamos lá, entramos na próxima loja. Quando a gente entrou na próxima loja, aí a vendedora já veio imediato, né? Pois não, posso te ajudar? Aí ele já virou as costas e saiu andando de novo. Eu fui atrás dele, e agora? O que foi? Não, a moça veio me atender porque eu sou negro. Puxa vida, né? Tem que tomar uma decisão. Mas isso tem a ver com a autoestima. É o relacionamento dele consigo próprio. Né? Ele estava com um problema sério, né, de autoestima. Ele tinha uma deficiência nessa área. Então tem muitas pessoas que são assim, que talvez você conheça, que talvez esteja aqui no nosso meio. A imagem de Deus foi corrompida nesse ponto. Nós temos essa dificuldade. Agora, tem aquelas pessoas com autoestima muito alta também, que se acham os donos da verdade, se acham muito bons, se acham melhor do que todo mundo, se acham mais sábio do que todo mundo, né? Esse também é outro problema. São aquelas pessoas que às vezes você vai dar uma opinião, vai dar uma ideia, não, sua ideia não presta, a minha que é boa, a minha que tem que prevalecer. Então, olha só, aqui já dá para a gente começar a entender como que a ideia do relacionamento conosco vai, inclusive, afetar o próximo nível de relacionamento, que é o relacionamento com o próximo. Já que Adão estava lá para baixo, com a autoestima baixa, né? O que Deus faz? Cria uma companheira. Aí a gente chega no terceiro nível de relacionamento. Aí agora, ele tinha uma ajudadora para estar do lado dele, a sua esposa. Ele vai se relacionar com a esposa. Depois vai se relacionar com os filhos dos filhos. E assim vai. Então agora o nível de relacionamento vai para o próximo. Mas olha só como é que o nível de relacionamento, né, de a gente com a gente mesmo, acaba afetando com o próximo. Quer ver? Olha só que interessante isso que nós vamos falar. Imagine bem, a pessoa com a autoestima baixa, ela tem dificuldade, às vezes, de colocar ideias, de expor alguns assuntos, né? Ela muitas vezes é insegura. E ela vai ter dificuldade de relacionar com o próximo. É às vezes aquela pessoa que teve, sei lá, na família, talvez a mãe foi traída, o pai foi traído, sei lá. Né? Ou ele num relacionamento, né, num namoro, num noivado, não sei, foi traído. Aí agora, depois que se casa, vai ter dificuldade também, porque há um problema, né, que não foi bem tratado, e aí a pessoa agora tem a autoestima balançada por causa daquilo, e ela tem dificuldade de confiar no marido, na esposa, e de ter um relacionamento saudável, por causa de uma coisa do passado. Então a autoestima baixa afeta o relacionamento com o próximo. E o contrário, a autoestima elevada afeta o relacionamento do próximo com aquela pessoa.
Porque aquela pessoa que não ouve ninguém, que não se acha sempre o melhor, normalmente o que vai acontecer? Ninguém vai querer pedir mais opinião, ninguém vai querer mais pedir as ideias, ninguém vai querer ir lá conversar. Porque já sabe, não, tudo que eu falar é o que vai valer dessa pessoa mesmo, né? Então, viu como é que acaba afetando também o relacionamento com o próximo? Então a imagem política tem a ver com isso daí. Aí a gente chega no quarto nível de relacionamento, que é o relacionamento com a natureza. Lá em Gênesis 1:26 mesmo a gente vai ter isso. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e por aí vai. Então o ser humano também foi criado para poder se relacionar com a natureza. Mas a queda também trouxe um grande efeito nesse relacionamento. Ao ponto de agora a gente só querer ganhar da natureza. A natureza que se lasca para lá e a gente só quer ganhar, não é verdade? Normalmente é assim. Então, o relacionamento com o reino animal, por exemplo. A gente vê aí as pessoas com criação. Enche de anabolizante, os bichinhos crescem muito mais rápido. Está prejudicando o animal. A pessoa acha que está se beneficiando mais porque está produzindo em larga escala. Vende mais carne, dinheiro volta mais rápido para o bolso. Mas os anabolizantes são produtos químicos, vai para a nossa mesa. Afeta o relacionamento com o próximo também. E aí, ao mesmo tempo, vai afetar o relacionamento consigo próprio. Porque às vezes a gente vai ficar doente. E com a doença, nós vamos ficar às vezes meio deprimidos, meio ansiosos. Está vendo como é que afeta tudo? Isso reino animal. Reino vegetal, mesma coisa. Corte de árvore, os agrotóxicos que joga aí nos vegetais que vêm para a nossa mesa depois, o legume, tudo mais. Relacionamento com o reino mineral, mesma coisa. A gente tem aí em Barroso a indústria cimenteira e a gente tem lá uma mineração. Uma mina já acabou, não é isso, Vidal? Já esgotou, não é isso? Ainda não, mas está acabando. Já não funciona. Mas é um buracão enorme lá, e não tem como repor aquilo para a natureza mais. A hora que acabar vai virar uma lagoa enorme, não vai servir para mais nada. Então, às vezes a gente vai extraindo da natureza para ganhar, como a gente tem lá outros combustíveis que vêm da natureza também, carvão, coque e tudo mais. São coisas que não podem ser voltadas para a natureza, são combustíveis que a indústria acaba utilizando, que não são renováveis, então se perde isso. Então aqui a gente percebe que o relacionamento com a natureza também foi afetado, porque o ser humano só quer ganhar. Deu para perceber como é que o pecado afetou o nosso meio, o lugar onde a gente vive? Afetou completamente, irmãos. Afetou o modo como a gente se relaciona com a gente, afetou o modo como a gente se relaciona com o próximo, afetou o modo como a gente se relaciona com a natureza e, principalmente, afetou o modo de relacionamento do homem com Deus. Porque separou o ser humano de Deus. Trouxe uma alienação da criação da criatura com o Criador. Então é muito séria essa questão do pecado. Já deu para perceber. E não apenas isso. O pecado é algo tão pernicioso que existem muitas formas de nós pecarmos. Eu vou enumerar aqui pelo menos 5. Para a gente ver como é que o pecado é destruidor. Olha só aqui, primeira forma de pecar, através de atos de transgressão, desobedecendo as ordenanças divinas. Por exemplo, não matarás. A pessoa vai lá e comete um homicídio, está pecando. Não furtarás. A pessoa vai lá e dá uma roubada em alguma coisa, furta alguma coisa, embolsa, está fazendo o quê? Está roubando, está desobedecendo alguma ordenança divina, é um pecado. É um tipo de transgressão. Outro tipo de pecado, outra forma de pecar. Através de palavras. Inclusive isso aqui é tão sério que Jesus chegou a dizer que nós vamos ter que prestar contas diante do Senhor de cada palavra frívola que sair da nossa boca. O que significa isso? Cada palavra fútil, boba, que a gente falar, proferir. Então olha só, quantas vezes a gente joga conversa fora, irmãos? Fala besteira, fala coisa que não deve, palavrões, mentiras, fofocas, são tantas coisas que saem da nossa língua. Não é à toa que Tiago fala que esse membro é o menor do corpo, mas é o que mais faz estragos. Então a língua é um membro perigosíssimo. E como que a gente peca através do nosso falar, do nosso linguajar? Temos que vigiar a nossa língua, mas é uma das formas de pecar. Outra forma de pecar, através dos sentimentos. Por exemplo, Jesus chegou a dizer que se você tiver alguma coisa contra alguém, ou se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, ou seja, algum sentimento ali mal resolvido, ódio de outra pessoa, não libera perdão para outra pessoa, tem uma raiz de amargura dentro do teu peito aí, ele vai mostrar que isso é pecado. E tanto é pecado que se você se lembrar de algum caso desse e tiver indo entregar a tua oferta, deixa ela aqui do lado, quietinha, tranquila. Vai lá se reconciliar com a pessoa primeiro, e aí depois você entrega a sua contribuição.
Então, o sentimento é uma coisa perniciosa também. Quantas pessoas que estão passando aí por problemas terríveis porque não perdoa? Tem ódio, né? Tem mágoa guardada. Então, são coisas que têm que ser abandonadas, né? São lixos que têm que ser lançados fora da nossa vida. Então, nós podemos pecar através dos sentimentos também. É outra via de pecado. Uma quarta forma de pecar é através da omissão. Lembra comigo de Mateus capítulo 25, quando Jesus está falando ali, né, de uma última parábola dele, que a gente pode chamar das ovelhas e dos bodes? Ele vai separar as ovelhas dos bodes, né, naquele dia, no dia do juízo. E ele vai dizer para os bodes assim: olha, apartai-vos de mim, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estive forasteiro e você não me abrigou. Eu estive preso e você não me visitou. Então, são omissões. Muitas vezes a gente tem como ajudar alguém e não ajuda, não estende a mão. Quantas vezes você teve a oportunidade de pregar o evangelho para alguém e não pregou? É uma omissão, você está deixando de falar do amor de Jesus, de uma coisa tão bela e tão maravilhosa e tão edificante para alguém, e está omitindo esse favor de Deus para aquela pessoa. Né? Então a omissão também é pecado, deixar de fazer também é pecado. Está dando para entender, irmãos? E aí uma última forma, né? Porque tem. Vocês já chegaram a encontrar com alguém que fala assim? Já encontrou com alguém que fala assim: eu sou bom, eu sou justo? Já viu? Você vai falar de Jesus para ela? Não, eu não preciso desse negócio de Jesus, eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo, eu não uso droga. Não tem um monte de gente que fala isso? Bom, eu acredito que quando já chegou aqui no sentimento, já não cabe mais falar isso daí, né? Não tem como, não é verdade? Mas aí agora tem o quinto. A quinta forma de pecar, não tem como ninguém fugir dela. São os pensamentos. Na mente humana, passa mais ou menos, né, entre 40 a 60 mil pensamentos. 40 mil a 60 mil pensamentos, viu, gente? Eu até costumo brincar o seguinte: 40 mil pensamentos estão na cabeça dos homens, né? E 60 mil na cabeça das mulheres. As mulheres pensam mais, não é? Olha lá, a irmã lá atrás está concordando. Não sei porque ela está fazendo assim, mas ela está concordando. Né? Então as mulheres pensam mais. As mulheres são mais pensativas, né? Falam mais também do que os homens, né? Então, o que acontece? A última forma de pecar é pensamento. Se de 60 mil pensamentos, colocar no meio 50 mil por dia, você tiver apenas 3 que são pecaminosos, em um ano, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, em um ano, você vai ter mais de 1000 pecados. Arredondando para 1000, quantos anos você tem aí? Se você tiver uns 30 anos de idade, desconsidere aí pelo menos uns 10. Né? Isso quer dizer que pelo menos, só de pensamento, se você pecou 3 vezes por dia, você tem aí mais ou menos 20 mil pecados. Sem considerar os outros aqui, né? E sem considerar, claro, que você pecou muito mais do que 3 pensamentos diários. Então, está dando para entender? Tem como fugir do pecado, irmãos? Pecado é algo terrível, é pernicioso. Por isso que nós precisamos realmente de um favor de Deus. Era impossível que a gente fosse salvo. Olhando isso daí, esse monte de maneira de pecar, eu faço uma pergunta para você. É possível que você se salve a si mesmo pelas suas obras? É possível, depois da gente descobrir esse monte de maneira de pecado, é possível você se salvar? Vamos colocar numa balança aí as suas obras boas. Eu acho que a gente não deve ter nenhuma 100 boas obras, né? Coloca lá suas 100 boas obras de um lado da balança. Do outro lado, você põe os seus mais de 40, 50, 100 mil, ou sei lá quantos mil pecados. Coloca lá do outro lado. O que vai pesar mais? Não preciso nem fazer essa pergunta, né? Pergunta retórica. Então, é impossível para o homem se salvar. É impossível as nossas obras nos salvarem. Deu para vocês entenderem? Repita comigo. É impossível a minha obra me salvar. Então, por isso que havia necessidade da expiação de Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, de acordo com o texto aqui. Não é algo humano, eu não posso dar salvação para você.
Só quem pode me dar salvação, me presentear com este maravilhoso dom é Deus. Só quem pode presenciar você com esse dom também é Deus. Não é à toa que o profeta Jonas chega a dizer: ao Senhor pertence a salvação. É dele. Eu não posso dar salvação para ninguém. Igual eu vi um dia desse aí, não vou dizer o nome do ministro de louvor, mas ele estava cantando uma canção que eu fiquei assim, não acredito que eu estou ouvindo esse cara falar isso. Mas no meio da música ele estava ministrando e falou assim: eu libero salvação sobre a tua vida. Não, irmãos, mentira. Eu não posso liberar salvação para ninguém, isso não é meu. É um dom de Deus. É um presente celestial, um presente divino. Então o que Paulo está ensinando para a gente ali? Nós somos salvos pela graça. O que significa graça? Favor imerecido. Cada pecado que nós já cometemos é uma dívida que nós temos com Deus. Essa dívida é grande, não é? É possível que a gente pague essa dívida? Para cada dívida pecaminosa que você tiver, se você conseguisse pagar isso com uma boa obra, você conseguiria pagar? Conseguiria equilibrar isso daí? Conseguiria entrar no céu com crédito ainda, sobrando boa obra? Não dá, irmãos. É impossível. Por isso que pela graça nós somos salvos. Por um favor que nós não merecíamos. Agora vem a segunda questão. Alguém aqui merecia Jesus morrer na cruz do Calvário por cada um de nós? Alguém merecia essa salvação? Não. Por isso que é um favor imerecido. Isso é graça. Os irmãos entenderam? Graça é esse favor que nós, de maneira nenhuma, merecíamos. Mas Cristo, ainda assim, pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então Ele fez o que por nós? Expiação, pela graça. E aqui a gente constata de que nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Também é impossível, né? Bem, aí a gente chega no nosso sexto artigo de fé, que é a expiação. Então a gente viu que o pecado nos afastou de Deus, o pecado corrompeu a nossa humanidade, né, trouxe carnalidade na nossa vida, né? E aí nós entendemos também que o pecado trouxe um efeito muito sério, muito danoso. O pecado nos gerou dívidas impagáveis. É impossível que a gente consiga pagar pelos nossos pecados. Para isso era necessário que acontecesse o que então? A expiação de Jesus. Aí a gente chega no nosso artigo de fé que se chama expiação. Eu vou ler aqui para vocês. Cremos que Jesus Cristo, pelos seus sofrimentos, pelo derramamento do seu próprio sangue e pela sua morte na cruz, fez uma expiação completa para todo o pecado humano, e que esta expiação é a única base de salvação, e que é suficiente para cada pessoa da raça de Adão. A expiação é gratuitamente eficaz para a salvação daqueles que não são capazes de assumir responsabilidade moral, e para as crianças na idade da inocência, mas somente é eficaz para a salvação daqueles que chegam à idade da responsabilidade, quando se arrependem e creio. Então, olha só, esse texto do manual é interessante, porque ele está dizendo para a gente que a expiação de Jesus é suficiente para todos. Ou seja, aquilo que Jesus fez no Calvário, nós não precisamos fazer absolutamente mais nada. Você precisa fazer mais alguma coisa para obter a sua salvação? Ou Jesus já fez tudo, pagou por completo? Mas tem gente que acredita que tem que pagar mais coisa. Tem gente que acredita que Jesus no Calvário não pagou tudo, que ele desceu depois no inferno e pagou mais um pouquinho. Está errado também. Tem gente que acredita que você, quando morrer, vai para um outro local chamado de purgatório e lá vai pagar mais um pouquinho pelo seu pecado. Para depois ser salvo então definitivamente. Mas a Bíblia nos mostra que a expiação de Jesus, irmãos, foi suficiente. Jesus já pagou por todos os nossos pecados. Já está tudo pago no Calvário. Tanto que uma das últimas frases que Jesus fala no Calvário, quando ele diz assim, ó, está consumado. Sabe o que significa essa frase no original, no grego? Significa está pago. Então Jesus pagou no Calvário pelas nossas dívidas. A gente não viu que o pecado é uma dívida? Nós não tínhamos dívidas impagáveis e infinitas? Ele pagou. Em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus riscou o escrito de dívida que era contra nós. É como se a gente tivesse uma promissória, um monte de débito, né, de dívida, e ele foi lá e rasgou tudo. E nos deu, então, a oportunidade de salvação. Deu para entender o que Jesus fez no Calvário? Então, o que é expiação? outra coisa antes de eu falar o que é expiação. Então, olha só, a expiação de Cristo é suficiente para todos, mas não quer dizer que salva todos. Porque nem todo mundo vai ser salvo, vai? Não.
Então agora tem um outro jogo de palavras. Ela é suficiente para todos, mas ela é eficiente para todos que se arrependem e creem e para os moralmente irresponsáveis. Então olha só, suficiente quer dizer que ninguém precisa fazer mais nada para ser salvo. Só tem que se arrepender e crer. E só isso aí é o necessário. Não precisa fazer mais nada. Penitência, pagar depois em algum outro lugar, mais nada. Tá? Então é suficiente o sacrifício de Cristo. Mas ele só é eficiente quando? Quando a pessoa se arrepende e crê. Aí é que a salvação é operada na vida daquela pessoa. Mas e quem não pode crer ainda? Como o caso de uma criancinha, né? A gente pegar o Miguel aí de 3 anos, né, ô Camila, perguntar para ele, você acredita em Jesus? Você acredita que você tem que se arrepender dos seus pecados? Ele não vai entender nada disso aí não, né? Então nós acreditamos que ele é salvo. Porque, moralmente falando, ele é irresponsável. A mesma coisa nós entendemos para aquelas pessoas que têm distúrbios mentais, que também são moralmente irresponsáveis. Então a graça de Deus é salvadora para essas pessoas aí. Deu para entender? Então beleza, entendido isso, vamos para o próximo ponto aqui. Vamos entender o que é expiação. Então expiação nada mais é do que o pagamento pelo nosso pecado. Expiação é quando alguém paga no lugar do outro. Não tem, por exemplo, aí uma frase que a gente usa muito, que é bode expiatório? Todo mundo já ouviu essa frase aí, essa expressão? Já? Por exemplo, eu lembro uma vez que eu trabalhava aqui na fábrica, e aí estava tendo uma confusão no meio do pessoal da área da operação, né, de produção. Um monte de gente fazendo umas coisas erradas lá, umas gambiarra na hora da produção. E o que a supervisão decidiu fazer? O pessoal fala que ele foi pegar um para Cristo, não é assim que eles falam, Vidal? Foi pegar um para Cristo. Por quê? Porque ele foi servir de bode expiatório, né? Aí pega uma pessoa e manda embora. Aí todo mundo fica assustado. Mandou embora, né? Vamos consertar. Aí todo mundo se conserta. Não é assim que costuma acontecer? Aí eles falam que aquela pessoa serviu de bode expiatório. O que é bode expiatório? Significa que ele pagou por todo mundo, né? O bode expiatório tem lá na Bíblia. Acontece lá no dia da expiação. Um dia, né, que o Senhor definiu para o povo judeu celebrar o primeiro dia do ano civil. Né? Então, naquele dia, o pessoal se reunia, o sacerdote oferecia um sacrifício de um cordeiro, e ele também pegava um bode, impunha a sua mão sobre o bode, confessava o seu pecado e o pecado de todo o povo de Israel, e depois soltava o bode do deserto. E o bode, simbolicamente, carregava o pecado do povo. Deu para entender? Então ele era bode expiatório, ele pagava, ele levava o pecado de todo mundo. O que Jesus fez por nós no Calvário? Expiação. Ele pagou os nossos pecados, ele levou os nossos pecados. Ficou claro? Então essa palavra aí difícil, expiação, agora você já sabe o que é. Expiação, na Bíblia, também vai aparecer com outras 4 expressões aí, 4 outras palavras que também têm a ver com o seu significado. A primeira delas é substituição. Ou seja, Cristo foi o nosso substituto. Porque quem que deveria pagar pelo pecado? Não éramos nós? De quem que era a dívida? Não era nossa? De quem que era a punição, então? Também não era nossa? Mas Cristo nos substituiu. Então a expiação de Cristo foi substitutiva, porque era para nós estarmos lá sendo mortos, mas ele morreu no nosso lugar. Expiação também envolve redenção. Redenção tem a ver com resgate. Né? Então, olha só, havia um preço a ser pago. Nós tínhamos condições de pagar esse preço pelo nosso pecado? Não. Quem pagou esse preço? Jesus. E qual foi o preço que ele pagou? O seu sangue puro, imaculado e imarcessível. Amém? Então Cristo pagou pelos nossos pecados e trouxe redenção para nós, nos resgatou. E ele pagou esse resgate para quem? Tem gente que acha que Jesus pagou para Satanás. Ele não pagou para Satanás. Satanás, tem até um negócio que roda na internet várias vezes, né? Não sei se vocês já viram aí uma ilustração de um cara que tinha um passarinho e tal. Aí ele foi lá e pagou para poder ilustrar como se fosse Deus usando Jesus para pagar para Satanás. Não, a gente não devia nada para Satanás. Nós devíamos para Deus. Então Cristo no Calvário está pagando para quem? Para o Pai, para Deus. Ele está falando, está pago. Pagou para quem? Para Deus mesmo. Ok? Então as nossas dívidas foram pagas para Ele. Não para homem, não para o diabo, para mais ninguém. Foram pagas para o próprio Pai Celestial. Terceiro aspecto, envolve propiciação. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Propiciação tem a ver com satisfação, aplacar a ira de alguém. Então olha só, eu disse aqui que Efésios capítulo 2 diz que nós éramos filhos da ira por natureza. Né? Então nós éramos filhos da ira por natureza.
Nós merecíamos a ira de Deus. E a ira de Deus é o quê? É lançar as pessoas que não foram obedientes. Onde? No inferno, no lago de fogo e enxofre. Esse era o nosso merecimento. Né? Mas Deus, na sua ira, enviou seu filho. O que o seu filho fez? Aplacou a ira de Deus. Quer ver um exemplo muito simples? Eu sou flamenguista. Eu consegui escolher um bom time, viu, pessoal? Eu escolhi um time melhorzinho aí. Está melhor do que o Corinthians. Né? Aí os confrontos, não. Estatisticamente, os dois jogando não está bem, não. Mas enfim, imagina que eu ganhei uma camisa do Flamengo, autografada pelos jogadores, que eu nem sei o nome deles, viu? Nem sei, eu não acompanho futebol. Então eu ganhei uma camisa. Aí o Zé Antônio, que é corintiano, foi lá e pegou a minha camisa. Escondeu ela, rasgou ela, jogou ela no canto aí, só para me fazer raiva. Obviamente, eu fiquei com muita raiva do Zé Antônio. Falei, que absurdo, ele roubou a minha camisa, rasgou ela toda, escondeu de mim. Aí eu estou com muita raiva do Zé Antônio. Passo na rua e nem olho na cara dele. Né? Aí o que acontece? Aparece no meio dessa situação aí, para mediar essa causa, deu para entender? Ele é o ofensor, eu sou o ofendido. Isso representa quem? A humanidade e Deus, tá claro? Aparece uma outra pessoa no meio, para poder aplacar essa ira. Agora é o Vidal, que apesar de corintiano, ele gosta muito de mim também. Ele fala assim, eu vou dar uma camisa do Flamengo para o meu amigo Vinícius. Né? Aí ele vai lá e compra uma camisa do Flamengo, leva no Maracanã, pede o pessoal para assinar e traz para mim. Fala assim, tá aqui, esquece o que o Zé Antônio fez, deixa para lá esse negócio, está aqui a sua camisa de volta. Eu olho a camisa, novinha, falo, não quer saber de uma coisa? Obrigado, Vidal. Ô Zé Antônio, não, esquece o que aconteceu, estamos juntos de novo, aperta a mão do Zé Antônio. A minha ira passou. Deu para entender? O que Cristo fez por nós no Calvário, propiciação, significa isso. Deus estava irado com a humanidade, mas o sacrifício de Cristo aplacou, né, ou satisfez aquilo que Deus exigia, né, porque nós não conseguiríamos pagar. Mas o sacrifício de Cristo não pecou, Cristo foi perfeito, ele então satisfez as exigências do Pai e pagou pelos nossos pecados e deixou Deus mais tranquilo. Ficou claro o que é propiciação? Que é uma palavra que aparece, e a gente às vezes não entende, mas tem a ver com expiação. E a última delas aqui é remissão. Então olha só, se redenção é pagar o preço, é pagar a dívida, remissão é deixar você então não mais devedor, é a clemência, né? É você então receber o perdão daquela dívida. Então, através do sacrifício de Cristo, nós somos remidos. A expiação de Jesus trouxe remissão para nós. E nós agora fomos absolvidos da nossa dívida para com Deus. Deu para entender? Então, expiação fechamos. E aí nós acreditamos que essa expiação, ou seja, o sacrifício de Cristo, né, Jesus veio aqui nessa terra, veio morrer, por quem que ele veio morrer? Só por um grupo de pessoas ou por toda a humanidade? Nós acreditamos que é por toda a humanidade, por toda a raça humana. E aí nós temos alguns versículos bíblicos, que eu não vou ficar explicando porque não dá tempo, né? Mas eu só vou citar os versículos aqui. O primeiro deles é Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31, que diz assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. 1 Timóteo 2,4, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 4,10, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. E um último texto aqui, o Hebreus 2,9, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Não é o último ainda não, tem mais dois ainda. 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E por último, agora sim, 1 João 2,2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Né? Então a gente viu ali que todos, o mundo, está aparecendo em todos aqueles versículos, mostrando que Jesus veio morrer por toda a humanidade. Aí se Jesus morreu por toda a humanidade, pagou pelo pecado de toda a humanidade,
toda a humanidade não deveria ser salva? Não, porque existe uma questão condicional na salvação. A pessoa precisa se arrepender e crer. Por exemplo, João 3,16 mesmo é um texto clássico para isso, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tem que crer e tem que se arrepender, senão não tem a salvação. Aí como que fica essa questão do pagamento dos pecados então? Aí são duas coisas que a gente tem que fazer distinção. A primeira delas é o que a gente chama de provisão de pecado. Então na cruz, Jesus fez a provisão do pagamento dos pecados. Ele deixou pago, ele fez a provisão, ele fez ali um ato, né, que deixou ali disponível para todo mundo. Mas esse perdão só vai se consolidar, se efetivar, quando a pessoa se render a Cristo. Enquanto ela não entrega a vida para Jesus, não há justificação, não há remissão de pecado. Só vai acontecer isso quando a pessoa entregar a vida para Jesus, se arrepender e nascer de novo. Deu para entender? Então, o perdão está disponível, foi pago, mas ele só vai cair na conta quando a pessoa se converter. Deu para entender a analogia de cair na conta aqui? Ficou claro? Então, beleza. Já estamos terminando, irmãos. Vamos lá. Então, Jesus pagou pelos nossos pecados, né? A gente viu que o ser humano não consegue buscar a Deus, mas Jesus pagou. A gente viu também que o ser humano não consegue buscar Deus sozinho. Como é que fica então para receber esse perdão? Como é que acontece isso? Já que o homem sozinho não consegue ir, mas Jesus já pagou. Como que acontece essa situação? Aí é o que a gente chama da ação da graça de Deus também. Nós chamamos, já é o nosso próximo artigo de fé, o artigo 7º, né? Nós chamamos de graça preveniente. Acompanhe comigo o texto aqui rapidinho. Cremos que a criação da raça humana à imagem de Deus inclui a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e que assim, seres humanos foram feitos moralmente responsáveis, que pela queda de Adão se tornaram depravados, de maneira que agora não podem voltar-se e nem reabilitar-se pelas suas próprias forças e obras à fé e à invocação de Deus. Mas também cremos que a graça de Deus, mediante Jesus Cristo, é dada gratuitamente a todos os seres humanos, capacitando todos os que queiram converter-se do pecado para a retidão, a crer em Jesus Cristo para perdão e purificação do pecado, e a praticar boas obras agradáveis e aceitáveis à sua vista. Cremos que todas as pessoas, ainda que possuam a experiência de regeneração e inteira santificação, podem cair da graça, apostatar e ficar eternamente perdida e sem esperança, a menos que se arrependam do seu pecado. Bom, então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a ação dessa graça. Já que a pessoa não pode buscar Deus, ela se tornou incapaz de buscar o Senhor. E Jesus pagou pelos nossos pecados, né? E Ele quer, a gente viu 1 Timóteo 2,4, Deus quer, Ele deseja que as pessoas se arrependam e creiam. Como que essa coisa acontece? Como é que esse arrependimento e essa fé, ela ocorre, já que esse ser humano não consegue buscar ao Senhor sozinho? Acontece através da ação da graça. E nós chamamos essa ação da graça de preveniente. Preveniente é uma expressão que vem do latim. São duas palavras. Pré, que vem de antes, né? Por isso que você faz o pré-vestibular, por isso que você faz o pré-natal, né? A mulher, né, na verdade. E venir, que tem a ver com vir, ir ao encontro, né? Então, é a graça que vem antes ao nosso encontro. Deu para entender? Isso por quê? Para mostrar que é Deus quem toma a iniciativa para atrair as pessoas. Por exemplo, em João capítulo 16, versículo 8, Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo. E ele fala assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem faz esse papel de ir ao encontro do pecador, atrair o pecador, iluminar o pecador, é quem? É Deus. É Deus quem toma essa iniciativa e chama o pecador ao arrependimento. Só que essa graça, ela pode ser resistida. As pessoas podem chegar ao ponto de dizer, não, eu entendi, Deus me mostrou, mas eu não quero essa graça aí não. Com certeza já deve ter acontecido com você pregando para alguém isso daí. Eu lembro uma vez que eu estava pregando para um macumbeiro, e estava voltando do meu trabalho com a Bíblia na minha mochila, parei para conversar com ele. Naquele momento ele parecia até que estava até possuído, né, balançando o corpo toda hora, falando meio esquisito. E eu fui perguntar para ele o seguinte, falei, você está vindo da capoeira, é verdade que todo capoeirista tem que ser pai de santo? Aí ele falou para mim que não, foi me explicando. E nós fomos subindo. Na verdade, aquilo foi só uma iniciativa minha para pregar o evangelho para ele, tá? No caminho, quando a gente parou em frente à casa dele, eu falei, agora é a hora de eu pregar. Ele falou, agora eu vou falar.
Eu falei, eu posso falar umas coisas para você? Ele pode. Aí eu peguei minha mochila, abri, arranquei minha Bíblia, comecei a pregar para ele. Falei um monte de versículos. O cara parece que ficou normal. Ele estava meio tonto, meio balançando, ficou normal, como você está aí agora. Atento, ouvindo as palavras que eu estava dizendo. E aí quando eu comecei a mostrar para ele que o ritmo de vida que ele estava levando estava conduzindo ele para o inferno, ele arregalou um olho desse tamanho. E ele perguntou assim, mas e agora o que eu preciso fazer? Eu falei, você precisa de Jesus na tua vida. Irmãos, eu fui embora para casa naquela noite tão alegre. Eu pensei, puxa, aquela pessoa vai se converter. Olha, já deve ter uns 10 anos que aconteceu isso. Até hoje essa pessoa não veio para Jesus. Mas a semente está lá. Quem sabe na hora, em algum momento, ela não germina, né? E dá fruto. Mas tem pessoas que resistem. Naquele momento parecia que a pessoa entende, né? Pelo menos entender, ela entendeu. Tenho certeza disso. Mas ela resistiu à graça de Deus. Ela resistiu, ela não quis entregar a vida para Jesus Cristo. Então essa graça pode ser resistida, pode também ser aceita. Uma outra passagem aqui que fala sobre a ação dessa graça está em Atos 16, 14. Que diz assim, ali Paulo está chegando na cidade de Filipos, né, para fazer a sua viagem missionária. E no momento da sua missão ele encontra algumas mulheres e começa a pregar para elas. E diz no versículo 14 que uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. Olha lá a ação da graça preveniente ali, ó. E o Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Então, quando a gente prega o Evangelho e anuncia essa boa nova, sabe o que acontece? O Espírito Santo usa a nossa vida, irmãos. Por isso que a gente não pode deixar de pregar. E a graça de Deus alcança aquela pessoa, ilumina ela e mostra que ela está indo para o caminho da perdição eterna e convida ao mesmo tempo aquela pessoa para o caminho de salvação. Aí é o que eu falei, a graça pode ser resistida ou aceita. Se ela responder positivamente à graça de Deus e disser, eu quero Jesus, o que vai acontecer em seguida? Ela vai ser salva. E aí vai acontecer, então, uma transformação de vida, né? Aqui, por exemplo, mostra que através da ação da graça de Deus, é que a pessoa, então, vai ter o seu arbítrio liberto e vai poder tomar a sua decisão, a sua escolha por Jesus ou não. Né? Tem o texto aqui de Mateus capítulo 7, versículo 14, que Jesus diz assim, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então Jesus está dizendo, olha, entrem, está chamando, convidando. Tem duas portas, uma larga e uma estreita. Vamos entrar pela estreita, venham comigo. Mas tem pessoas que mesmo entendendo, mesmo sendo iluminadas, como Lídia foi iluminada, vão chegar em algum momento e falar, não, pensando bem, eu quero ir pela porta larga mesmo. Né? Porque elas vão rejeitar essa oferta de graça. Deu para entender? Então agora, aí quando a pessoa responde positivamente, o que acontece agora? Ela vai receber de Deus um outro presente. Está acabando a bateria aqui? Deixa eu ver se o outro microfone está funcionando. Não. Não pode mexer ali? Porque eu acho que já está dando aqui. Está dando já algumas interrupções aqui, aí atrapalha de terminar. Eu já estou acabando, gente. Aguenta aí. Então a pessoa respondeu positivamente. Ela falou, eu quero Jesus. O Espírito Santo está iluminando ela. E a gente viu que João 16:8 dá o quê? Qual é a função do Espírito Santo? Convencer a pessoa do pecado, justiça e juízo. Quando a pessoa é convencida, e vai tomar a decisão positiva por Jesus, o que vai ocorrer na vida dela? Arrependimento. Ela vai se arrepender dos seus pecados. E vai crer que Jesus é o Salvador. Deu para entender? Uma vez que ela fizer isso, aí então vai ocorrer o arrependimento. Aí o nosso manual rapidinho para a gente ver o que fala sobre arrependimento. Cremos que o arrependimento, que é uma sincera e completa mudança de mente, no que diz respeito ao pecado, incluindo um sentimento de culpa pessoal e um afastamento voluntário do pecado, é exigido de todos aqueles que, por ato ou propósito, se fazem pecadores contra Deus. O Espírito de Deus dá a todos que quiserem arrepender-se a ajuda gratuita da penitência do coração e a esperança da misericórdia, a fim de que possam crer para perdão e a vida espiritual. Então, o arrependimento é uma mudança de mente, de comportamento, de atitude. E uma das palavras gregas para arrependimento é a palavra metanoia, que tem a ver com a mudança de mentalidade. Então, mudança de mentalidade é quando a pessoa realmente vai acontecer na vida dela uma conversão. Quando a gente fala dessa ordem da salvação, desse caminho da salvação,
duas coisas vão acontecer para que a pessoa seja salva: arrependimento e fé. Deu para entender? O Espírito Santo chama a pessoa, ilumina ela, e ela agora toma a decisão: eu quero Jesus. Quando ela diz eu quero Jesus, ela está se arrependendo e crendo em Cristo Jesus. Arrependimento e fé nós chamamos de conversão. Conversão não é mudar de religião, gente. Conversão é mudança de rota. A pessoa está indo rumo ao abismo do inferno e ela dá a meia volta agora e vai para o outro lado, que é o caminho da salvação. E tem uma trilha para seguir, o caminho da santificação, até chegar na glorificação, que é o estágio final. Não é? Então, é importante nós entendermos isso. A nossa resposta de arrependimento e fé vai gerar, pelo Espírito Santo, a efetivação da salvação. Aí o que vai acontecer então agora para a gente fechar? É o nosso último artigo de fé aqui de hoje. Quando a pessoa aceita a Cristo, Deus simultaneamente justifica, regenera e adota aquela pessoa no corpo de Cristo. Então olha lá, só para a gente ler aqui o que o manual fala sobre esses pontos. É o 9º artigo de fé. Justificação. Cremos que a justificação é aquele ato gratuito e judicial de Deus, pelo qual Ele concede pleno perdão de toda a culpa, a libertação completa da pena pelos pecados cometidos e a aceitação como justo a todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o recebem como Senhor e Salvador. A gente viu que nós não somos justos. Nós vimos aqui que o nosso pecado nos torna injustos. Quando a gente recebe a Jesus, o que ocorre em nós? Justificação. Então Deus olha para nós e na posição de Cristo, de estar em Cristo, Ele vê alguém justo. Nós somos justificados pelo Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1, vai dizer: justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Justificação é isso daí. Então nós não somos justos, mas a justiça de Deus nos justifica e nos dá salvação. E ali sim, consolida aquela efetivação de perdão de pecado, que a pessoa agora foi perdoada do seu pecado. Agora a remissão acontece na vida dela. Ok? Ao mesmo tempo vai acontecer a regeneração, que é o novo nascimento. Jesus não fala para Nicodemo, você tem que nascer de novo? Regeneração é o novo nascimento. Então olha lá o que o manual diz. Cremos que a regeneração, ou o novo nascimento, é aquela obra da graça de Deus, pela qual a natureza moral do crente arrependido é despertada espiritualmente, recebendo uma vida distintamente espiritual, capaz de fé, amor e obediência. É uma mudança de natureza. Deus faz com que a pessoa nasça de novo. Ela tinha o espírito morto, caído, separado de Deus, e agora ele nasce outra vez e se torna uma nova criatura. Ok? Nasceu de novo, Deus agora vai adotar também essa pessoa. Ela vai fazer parte da família de Deus. Cremos que a adoção é aquele ato gratuito de Deus, pelo qual o crente justificado e regenerado se constitui um filho de Deus. Para a gente finalizar aqui, ó. Todo mundo é filho de Deus? Não. Quem é filho de Deus? Somente aquela pessoa que se arrepende e crê, ou seja, que se converte. Nem todo mundo é filho de Deus. As pessoas todas, de um modo geral, são criaturas de Deus. Por isso que em Marcos capítulo 16, Jesus vai dizer: portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar o evangelho para todas as pessoas, criaturas. Mas filho de Deus, quem é? É aquela pessoa que nasce de novo. Em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então só é filho de Deus quem crê em Jesus e se arrepende, que nasce de novo. Aí finalizando aqui então, ó, cremos que a justificação, a regeneração e a adoção são simultâneas na experiência daqueles que buscam a Deus. E são obtidas na condição de haver fé, precedida pelo arrependimento. E que o Espírito Santo testifica dessa obra em estado de graça. Então aqui o único ponto importante é que justificação, regeneração e adoção acontecem ao mesmo tempo. Não é uma coisa que vai acontecer lá no meio da sua caminhada cristã, não. Ah, você já aceitou Jesus, já recebeu, nasceu de novo hoje, daqui a 1 ano você vai ser adotado. Não. Essas 3 coisas acontecem simultaneamente no momento da conversão. Ok? Só esse que é o ponto ali importante de ser destacado. E aí como que a pessoa sabe que está salva? Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo habita na tua vida e ele dá testemunho para você que você nasceu de novo, que você é salvo, que você se converteu, que você precisa da graça dele e que você agora é um filho de Deus e que foi adotado no corpo de Cristo.